Fala, pessoal! Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui vai tudo bem. Agradeço a Deus, claro, sempre em primeiro lugar, por estar com saúde mais um dia, trazendo aí novos vídeos para vocês ficarem bem informados, sempre aqui no canal da Cida Macedo. E você que tá aí do outro lado, é a primeira vez aqui no meu canal? Saiba que é um prazer te conhecer. É isso mesmo. É muito bom ter gente nova aqui comigo no canal. Já tá gostando dos meus vídeos? Então, por favor, eu te convido a se inscrever. Já capricha no meu like nesse vídeo porque eu conto com ele. E vamos aí a mais uma notícia. Pessoal, no vídeo de hoje que eu trago para vocês é que Banco Central pede produção extra de dinheiro para pagamento do auxílio emergencial, diz a agência. Vamos ver aqui, pessoal. O Brasil enfrenta a ameaça de insuficiência de cédulas de dinheiro para pagar o auxílio emergencial a 60 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade pela crise do coronavírus. Com os estoques atuais considerados baixos pelo Banco Central, segundo duas fontes e um documento visto pela agência de notícias Reuters. A pedido do Banco Central, a Casa da Moeda, que é responsável pela produção das cédulas, solicitou aos seus funcionários que aumentem a produção de dinheiro físico a partir desse mês para fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, segundo ofício obtido pela reportagem. A estatal fala que pagará hora extra, conforme necessário, e diz que a questão é urgente, de acordo com o documento visto pelas agências Reuters. O programa do auxílio emergencial de R$600 por mês, para aqueles que não têm contratos regulares de trabalho, passou por um lançamento que enfrentou problemas como a formação de enormes filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal, trazendo risco de contágio em meio à pandemia do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas que não têm contas bancárias regulares até acamparam na porta das agências durante a noite. Os tropeços iniciais do programa aprovado pelo governo, aprovado aí pelo Congresso, que vem em meio a crescentes críticas que o governo do presidente Bolsonaro não tomou medidas drásticas o suficiente para estimular uma economia que, segundo algumas previsões, poderá encolher em 2 dígitos neste ano. Bom, cerca de 1/3 da população do Brasil desbancarizada, né? Um percentual maior que a China até na Índia. Então vamos lá. Cerca de 1/3 da população do Brasil é desbancarizada. Um percentual maior que na China e até na Índia, de acordo aí com o Banco Mundial. E assim, pessoal, obrigando o país a depender muito de dinheiro físico, mesmo quando cartões de créditos e outras formas de pagamento se tornam mais comum, entre outros lugares. O governo começou a pagar uma parcela inicial do programa no início de abril, mas já atrasou a segunda, inicialmente prevista para o final do mês passado. Ou seja, segunda parcela, como já é do conhecimento de muitos, já era para ter depositado, já era para ter vindo, né? Mas até agora nada. E assim, um novo cronograma deve ser lançado em breve para o programa que tenha duração de 3 meses.
Uma das fontes diz que a escassez de células de dinheiro levou ao atraso da segunda parcela, enquanto outra diz que o pagamento ainda não tinha ocorrido porque a primeira parcela ainda estava sendo paga. Ou seja, um tem uma versão, o outro tem outra versão. Esta pessoa, porém, confirmou que há uma escassez de moeda que preocupou o governo. Será mesmo, pessoal, que está faltando, né? Será que é por isso que eles estão adiando a segunda parcela? Tá aí uma pergunta para você deixar nos comentários a sua resposta. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre estoque de segurança. O secretário de Política Econômica, o senhor Adolfo, diz à agência de notícias Reuters que havia um problema técnico com as fontes de pagamento dos fundos, né? Mas negou que houvesse aí qualquer problema com a falta do dinheiro. Se por acaso houver falta de dinheiro, falta de notas físicas, encontraremos uma maneira de corrigir isso, disse ele. O Banco Central, né, que supervisiona a oferta da moeda, confirmou que está em negociação com a Casa da Moeda para antecipar o recebimento da produção contratada para o ano, dizendo aí, né, que já houve um aumento de 23% na quantidade de moeda forte em circulação em abril. Um aumento de pelo menos 55,5 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Em relação ao ano anterior. Isso mesmo. Segundo a declaração enviada aí à agência de notícias Reuters. Algumas das células estão sendo acumuladas por indivíduos e empresas para a formação de reservas, por preocupações com a crise e porque com a grande parte da economia fechada. Então vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui. Algumas dessas cédulas, estão sendo acumuladas por indivíduos e empresas para a formação de reservas, por preocupações com a crise e porque, com grande parte da economia fechada, há menos lugares para gastar o dinheiro no comércio em geral, disse aí o órgão regulador. Bom, o Banco Central também ponderou que parcela considerável dos valores pagos em espécie no auxílio emergencial ainda não voltou ao sistema. Para vocês saberem, só em abril foram pagos 35,8 milhões de reais no total, entre depósitos em conta e liberação em espécie, segundo dados aí do Tesouro. A consulta, à Casa da Moeda, visa construir estoques de segurança e mitigar eventuais consequências do fenômeno de entesouramento que observa desde o início a pandemia, informou aí o Banco Central. As negociações têm como objetivo aumentar, pessoal, a produção semanal do dinheiro na Casa da Moeda em 40%, segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do órgão, o senhor Aloísio da Silva Júnior, acrescentando que o sindicato ainda não decidiu sobre a questão que deve ser analisada em assembleia na próxima semana. O Banco Central
disse não ter conhecimento de atraso nos pagamentos da ajuda. O Ministério da Cidadania, responsável pelos fundos de emergência, não respondeu a um pedido da Reuters para comentar o assunto. E a Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelos pagamentos, também diz que não comentaria. O número de pessoas que procuraram o auxílio emergencial surpreendeu as autoridades do governo, que esperavam pagar 98 bilhões de reais a 54 milhões de brasileiros. Calculados oficiais recentes, no entanto, atualizaram o número para 124 milhões. Olha isso, pessoal. Ó, eu ainda errei aqui ainda. Ó, o número de pessoas, só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que procuraram auxílio emergencial surpreendeu as autoridades do governo, que esperavam pagar 98 bilhões de reais a 54 milhões de brasileiros. Cálculos oficiais recentes, no entanto, atualizaram o número para 124 bilhões. Era um número 98 bilhões. E até o momento, 124 bilhões. Olha só, né? O tanto de dinheiro que aumentou, né? E de 60 milhões de pessoas. Era 54 milhões, subiu para 60 milhões de pessoas, equivalente, tá? Segundo a estatística deles aí, a população da Itália. A Caixa Econômica Federal estima que cerca de 30 milhões de contas digitais serão abertas por pessoas não bancarizadas, como consequência do pagamento do auxílio emergencial, um legado que pode ajudar a inclusão financeira depois da pandemia. Bom, o que acontece, pessoal? Na minha opinião, muita gente fazendo cadastro sem a necessidade. Eu postei um vídeo com 21 motivos que a Caixa deixou aí os beneficiários em análise, né? Pessoas que estão aposentadas tentaram fazer o cadastro. Pessoas que estão com carteira assinada tentaram fazer o cadastro e entre outros. Então, realmente foi uma falta de consideração pelo próximo, né? Muita gente tentou, vou tentar, quem sabe dá certo, né? Então, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse vídeo nos comentários abaixo para a gente bater um papo no decorrer do nosso dia. Tudo bem? Então, combinado. Meus lindos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like. Não vai embora sem deixar o meu joinha. Eu conto com ele. Não é inscrito? Por favor, se inscreva. Um beijo para todos. Um ótimo dia para vocês e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.